Olá, meus amigos, nosso último bloquinho de hoje. Vamos lá. Então, só para relembrar, põe na telinha. Então, a primeira situação teve um aumento de 40%. No mês seguinte, ele deu um desconto, uma reduzida de 40%. Então, primeiro aumentou e depois reduziu. E nós observamos que isso não representa a mesma relação, não é? Beleza. Então, nós temos que realizar as transformações ocorridas. Inicialmente, nós sabemos que o preço inicial, ele sempre corresponde a 100%. É a base, é a referência de tudo, 100%. Aí nós temos a primeira relação. Quarenta por cento de aumento. E 40% de aumento significa dizer o seguinte: os 100, né, mais 40% de 100. Se vocês me permitem, qualquer percentual de 100 é o próprio número. Então nós terminamos aí com um valor de 140 o quê? Por cento. Aí ele observou que o produto ficou muito caro, né? Ele disse, pô, se eu aumentei 40, agora eu reduzo 40. E aí que ele vai se perder. Porque os 40% que eu vou perder aí, que eu vou diminuir, é sobre os 140%. Então, se você quiser aí, dá aquela paradinha especial. E vamos montar a segunda relação da história. Quarenta por cento de redução. Então é 140 menos 40% de 140. Então nós temos 140 menos 40% de 140. Isso aqui dá 56. Opa. 84. Então, no final da história, o percentual final que nós vamos permanecer é de 84%. Então, esse é o percentual final da relação. Então, após ele aumentar 40, reduzir 40, você acabou ficando com um percentual, ou seja, o preço que ele vendeu corresponde a 84% do valor inicial. Põe na telinha. Dessa forma, passou a ser vendido por 1.411,20. 1.411,20. Então, ó, nós temos o seguinte, cadê? Valor percentual. Preço inicial está para 100. 1.411,20, não é isso? Está para 84%. Então, a nossa velha e conhecida regrinha de 3, diretamente proporcional, fazemos os cruz credo. X é igual. Ó, multiplicar por 100 é só correr a vírgula duas casas. 84. X é igual a 1.680. Então, esse é o nosso resultado em encontrar. Aí vocês aí tranquilamente dão aquela paradinha especial para copiar a nossa relaçãozinha. Beleza? Então, nossa respostazinha final
Então, o preço inicialmente previsto, 1.680. Põe na telinha. E aí, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, nós marcamos a alternativa de letra C, que é a nossa resposta correta. 1.680, 1.411,20 é o preço de venda. Então, não foge do que nós vimos. E agora? Por que eu montei a nossa regrinha de 3, Bruno? Porque eu quero descobrir o preço inicial. Preço inicial é X, percentual inicial sempre 100%, preço de venda 1.411,20, corresponde a 84%. E aí, fiz a regra de 3 e descobri. Então, nós vamos aplicar esse processo toda vez que nós temos como objetivo, como meta, a finalidade. Descobrirmos o valor inicial. Por exemplo, põe na telinha. A nossa quarta questão, nós não temos essa preocupação toda de montar a regra de 3, porque na verdade ele quer saber a melhor opção. Vamos ver? Duas lojas têm o mesmo preço de tabela para um mesmo artigo. Então, ele quer o percentual da relação, eu posso supor o valor. E ambas oferecem 2 descontos sucessivos ao comprador. Uma de 20% e 20%, e a outra primeiro dá 30% e depois dá 10%. Na escolha da melhor opção, um comprador obterá sobre o preço de tabela um ganho de. Então ele quer saber o maior percentual de ganho. E aí, como eu comentei com vocês, se ele quer o percentual da relação e ele não deu esse valor, nós podemos realizar uma suposição. E qual seria a nossa suposição? Isso, que lindo ouvir isso de vocês. R$100. Nós vamos trabalhar com 100. Tá aqui. R$100. Na loja 1. O que acontece? Primeira etapa, 20% de desconto. Então é isso que nós temos aí. Loja 1, primeira etapa, 20% de desconto. Então nós temos 100 menos 20% de 100, e eu tenho 100 menos. Se me permitem, qualquer percentual de 100 é o próprio número. Então, 80. Então, na primeira etapa aí, eu corto 20% de quanto? De 100. Aí eu observei que o meu vizinho do lado deu 30%. Eu disse, espera aí que agora eu vou resolver o problema. Aí eu vou para uma segunda etapa. E nessa segunda etapa, o que acontece? Eu dou um desconto novamente de 20%. Então, 20% de desconto. Só que eu não posso esquecer que esse desconto, deixa eu pegar aqui o vermelho aqui. Esse desconto será sobre quem? Sobre os 80. Então eu tenho 100, não, cuidado, olha o erro. 80 menos 20% de 80. Então 80 menos 20% de 80, 16, 64. Esse será o preço final da loja 1. Então aquela mercadoria que custava R$100, depois do primeiro desconto de 20, depois outro desconto de 20, eu vou pagar apenas, nessa briga, e eu fiquei muito feliz com essa briga, eu vou pagar apenas R$64. Só que aí eu não sei, né? Vamos voltar lá na telinha.
Porque nós temos a segunda situação, a loja 2. Porque a loja 1 dá 20 e 20. A loja 2 não, ele começa logo com 30, depois 10. Então, vou botar aqui. Loja 2. Primeira etapa. 30% de desconto. Então, 100, que era o preço inicial, né? Menos 30% de 100. Então, nós temos 100 menos 30% de 100 igual a 30, 70. Então, essa relaçãozinha que nós temos aí. Nós temos R$70 após o primeiro desconto. Na segunda etapa, R$10 de desconto. Então, 100. Não, olha o erro, olha aí. Não é sobre os 100, é sobre quem? Sobre os 70. Então, os 70 menos 10% de 70. Então, 70 menos 10% de 70 é igual a 7, 63. Esse será o preço final. Vou passar aqui rapidinho, que eu vou pagar a relação. Pronto. Só, pessoal, me ajuda aqui. Para aqui um pouquinho, nessa primeira coluna. E aí vocês dão aquela paradinha especial que é sucesso. Pegou que o valor inicial nós supomos que é 100 e que a loja 1 terminou com um preço de 64. Vai para a próxima coluna. A loja 2 terminou com um preço de 63. Então vamos fazer a nossa conclusão aqui. Conclusão. Loja 1, 100 menos final 64, 36 de desconto. Como a nossa base é 100, então na loja 1 nós tivemos 36%. Porque eu tinha que pagar 100. Paguei 64, então eu tive R$36 de desconto. Como a nossa base, a nossa referência é igual a 100, foi o que eu comentei com vocês, qualquer percentual de 100 é o próprio número. Então o único número que o valor absoluto é igual ao percentual é quando a base é 100. Então 36% de 100 é igual a 36. Aí vamos para a nossa loja 2. Na loja 2, 100 menos 63, 37 de desconto. E aí dessa forma, nós temos um desconto de 37%, porque a nossa base, a nossa referência, corresponde ao número 100. Aí eu posso e devo, aliás, realizar esse processo associativo. Então, na loja 1, eu tenho um desconto total de 36. Na loja 2, eu tenho um desconto total de 37. Põe na telinha. Na escolha da melhor opção, um comprador obterá sobre o preço de tabela um ganho de 36? Não. Ele quer a melhor, na melhor opção. Por isso
que você vai marcar a alternativa de letra C de casa, 37%. Essa é a nossa alternativa correta da relação. Que aí, nesse caso, seria a melhor opção escolher a loja de número 2, que dá um desconto maior. Eu queria brincar um pouquinho com vocês. Põe na telinha aí. Essa quinta questão eu vou passar para casa, meu desafio de hoje. Observe que ele não lhe deu valor. E aí vocês podem realizar uma suposição de 100. Pode. Mas na hora que você for dividir 100 por um terço, um meio e tal, eu acho que não vai ficar legal. Porque o investidor aplicou certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, um terço das ações era de A, um meio era de B e o restante é da empresa C. Se você for pegar 100 e dividir por um terço, vai dar 33,33. Aí você busca um número que seja interessante. Ou seja, um número que divida por um terço e que dê um meio, que o restante também seja tranquilo. Aí eu gostaria que vocês pensassem naquela situação que eu comentei com vocês, na malícia. Qual seria esse número interessante? 90, 120, 150, sei lá. Aí eu gostaria que vocês montassem a primeira relação com 100 e depois tentassem buscar um número que, quando você dividisse, encontrasse o número inteiro em todas as partes, tanto em A, como em B, como em C. Então, por favor, aí, coloca aí, at the home, para casa, essa questãozinha. E aí vamos brincar com uma questãozinha clássica, a nossa, põe na telinha, sexta questão. E, gente, lembre-se, e olha, e a maldade, ó, Jeová comprou 2 automóveis, um para o seu próprio uso e o outro para dar de presente à sua esposa. E após um ano, vendeu cada um deles, ou seja, o preço de venda, por 39.100. Sabendo que, relativamente aos custos de tais veículos, um automóvel foi vendido com um lucro de 15% e o outro com um prejuízo de 15%. É correto afirmar que com a venda dos 2 automóveis, Jeová, e ele sempre coloca essa maldade aqui, ó, não teve lucro nem prejuízo. Ah, pô, em um ele aumentou 15 e o outro ele perdeu 15, então ficou sem nada. Cuidado. Não é assim. Vamos criar as duas relações. Põe na telinha. Preço de venda, 39.100. Em um, ele teve um lucro de 15%. No outro, ele teve um prejuízo de 15%. Então, vamos montar as duas situações? Vamos montar e debater? Primeiro caso. Lucro. Então, o preço inicial, eu não sei, foi o preço que ele comprou o carro, foi por X. Eu sei que o preço de venda correspondeu a 39.100. Eu sei que eu tive 15% de lucro, que é a nível de percentual. Isso significa dizer que meus 100% inicial aumentaram mais 15, passaram a ser de 115%. E é essa relaçãozinha que nós temos aí. 115%. Beleza? Tranquilos? Temos tudo o que precisamos para montar a nossa relação. O que falta agora? Falta mais nada. Vou montar a regra de 3, valor, né, o preço. O valor está para o percentual da relação. Então, o preço inicial X, que está para 100, 39.100 está para 115.
que é o percentual de lucro aí nesse caso. Nós temos uma relação diretamente proporcional. Então, x é igual por 115. 3 dá 345 na relação. Então, nós temos 34.000. Então, ó, eu vendi por 39.100, comprei por 34, eu tive um lucro no carro de 5.100. Porque esses 15% de lucro não é sobre os 39.100, é sobre o preço que eu comprei. E aí toda vez que eu quero saber o preço inicial, eu tenho que montar essa regrinha de 3. Então eu comprei esse carro aí por 34.000, né, Jeová na verdade, ele ganhou 5.100 reais. Então por gentileza aí, fecha na primeira coluna, para os meus amigos ali darem aquela paradinha especial e copiar o primeiro caso, que é o caso do lucro. Pode ir lá na outra coluna. E aí vamos para o caso 2, o segundo caso. Que é a situação do percentual mesmo, né? 15%. Não precisa botar 15%, botar só prejuízo. Então, preço inicial X. Preço de venda 39.100. Aí 15% de prejuízo. 100 menos 15. 85. Então, esses 15% que eu vendi foi sobre o preço que eu comprei. Então, eu vou descobrir a partir da relação agora. Vamos lá? Reais. Percentual. X para 100. 39.100, que o preço de venda foi o mesmo. Só que agora foi 85%, porque teve prejuízo. Então aí nós temos a relação diretamente proporcional. Sim. Então x é igual por 85. 85 vezes 4 vai dar 36. 4.600. Ou seja, 46.000. Brincadeira, né? Então, eu vendi por 39.100, eu comprei por 46.000. Então eu tive um prejuízo, né, negativo de 6.900. E essa foi a minha perda da relação. Eu perdi nesse caso aí 6.900. Essa foi a nossa perdinha na situação. Tudo isso porque os 15% aí que eu perdi foi sobre os 46.000 encontrados. Beleza? Tranquilos? Então, só para a gente amarrar, vem para cá rapidinho.
Lucro de 5.100. Prejuízo de 6.900. Então vamos para a nossa conclusão. Eu ganhei 5.100, perdi 6.900. No final eu acabei perdendo, né, porque é negativo, ou seja, tive uma perda, um prejuízo na venda dos carros de R$ 1.800. Essa foi a minha perda na história. Então só dá uma paradinha aqui para meus amigos copiarem. Pronto. Depois para lá. Já tá aí, já dá para ver legal. E aí vamos para a nossa conclusãozinha da história. Pronto. E aí, põe na telinha. A nossa resposta correta é a alternativa de letra A. Ele teve um prejuízo de R$ 1.800. Essa é a nossa resposta correta. Ele teve um prejuízo de R$ 1.800. Tranquilos? Aí eu vou deixar para vocês a sétima também em falta, e faltou aumentos sucessivos. Então na próxima aula, nossa 17ª aula, eu vou fazer esse primeiro bloco, falar sobre esses temazinhos aí importantes. Não sei qual é o próximo assunto, desculpa, mas eu não tenho isso agora de cabeça. Mas não sei se é juros ou se é equação, não sei se é equação que eu falo do segundo grau, né? Acho que nós não vimos ainda, estou na dúvida. Mas independente disso, 17ª aula, vamos fazer a 5ª e a 7ª questões, né? E falar da parte 3 de aumentos sucessivos. Então, encerrando hoje, diretamente do Recife aqui, prazer estar aqui gravando com o pessoal de Recife, e na nossa próxima aula, nós damos continuidade a essa partezinha de porcentagem, vamos iniciar uma nova etapa, um novo assunto. Então fiquem com Deus. Lembrando que o livro de matemática básica para concurso, você já está disponível aí, gente. O pessoal que está divulgado, que tem mandado e-mail, que está gostando, muito obrigado a todos. E na Livraria Saraiva já está com desconto, Livraria Concursar, isso mesmo, Livraria Concursar. Na Saraiva, se não me engano, estava com frete grátis. Então dá uma olhadinha nas Livrarias Saraiva também, que pode ajudar vocês. Lembre-se, matemática é uma questão de prática. Então eu te espero na nossa próxima aulinha.